Thaís, acabou de cair uma notícia nova, eu vou até virar aí para você, porque é o seguinte, Supremo Tribunal Federal acaba de marcar para setembro o julgamento de Bolsonaro e seus aliados. Estava todo mundo aguardando esta data, ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, marcou para o dia 2 de setembro o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 6 réus do núcleo crucial da trama golpista. É o início, né? Zanin marcou a data após o pedido do próprio Alexandre de Moraes. O julgamento vai ocorrer presencialmente, não vai ser de forma virtual, vai ser de forma presencial, na primeira turma, composta por Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino. O núcleo 1, que é chamado núcleo crucial da trama golpista, é composto por Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Eles são réus por 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Vamos lá, dia 2 de setembro, início desse julgamento. O que os bolsonaristas dizem é que nunca viram uma justiça tão ágil, né? Não, isso é um ponto de fato, né? Esse julgamento, todo esse processo, desde que ele começou, ele foi cumprido estritamente o devido processo legal, nenhuma etapa foi pulada, nenhum direito foi cerceado, mas sempre na banda de baixo, ou seja, abre o prazo de intimação dos réus, no mesmo dia eles são intimados, abre o prazo de alegações finais, no mesmo dia eles são já convocados, enfim. O Alexandre de Moraes tocou, dentro dos limites legais que ele tinha, ele tocou o mais agilmente possível esse prazo de 2 de setembro. No início se falava algo como final de setembro para começo de outubro, depois já tinham recalibrado essa expectativa toda dentro do Supremo, e a classe dos advogados também já estavam esperando que fosse acontecer mesmo no início de setembro, porque é isso, já entrou na reta final e agora começa o julgamento. Um aspecto que eu acho que vai ser muito importante a gente observar em relação ao julgamento propriamente dito é o voto do Alexandre de Moraes. Ele tem sempre, nesse processo inteiro, calibrado muito as palavras, os termos, o tom que ele usa, até onde ele vai, até onde ele não vai. Como ele é o relator, o voto dele pode ser seguido ou não pelos outros ministros. E vai dar margem da repercussão e da reação do bolsonarismo. Então, esse voto certamente já está sendo estudado desde já pelo ministro Alexandre de Moraes. E a divergência, se ela vier, mesmo que derrotada, vai ter um papel importante também, e o Fux sinaliza que vai fazer esse papel nesse julgamento, já está fazendo, de não só, né, dar argumentos para as defesas, né, de que tem um ministro lá que entende que isso ou aquilo, como também, eventualmente, abrir margem para recursos no plenário, né, esgotadas as possibilidades na turma, entrar com recurso no plenário e estender um pouco mais a continuidade desse julgamento, mesmo que, eventualmente, um mandado de prisão seja expedido antes. Então, tudo o que acontecer daqui até 2 de setembro e um pouco depois vai ser acompanhado com lupa pelo Brasil inteiro. Então, nunca foi tão necessário professores de direito contribuindo com o jornalismo nesse mês que vem pela frente. Eu acho que sempre tem que ter professora aqui com a gente para que a gente possa também ampliar nossos conhecimentos. Ô Josias, vamos lá, 2 de setembro, início do julgamento. Eu lembro que desde o começo dessa história, todo jurista que chegava aqui, você falava, vai terminar esse ano, vai terminar esse ano. Vai terminar esse ano ou não vai, Josias? E agora eu que te pergunto. Creio que vai terminar, não é, Fabiola? Você se lembra que lá atrás eu tinha falado com o ministro do Supremo, eu próprio tinha duvidado disso, né? Ele falava, não, isso antes do Natal haverá uma sentença condenatória para o Bolsonaro e para esses personagens mais graduados da trama do golpe, né? Eu duvidava muito, porque havia precedentes que foram muito mais demorados, né? O precedente mais notório, a analogia mais usual era feita com o mensalão. Tinha mais ou menos o mesmo número de réus e demorou muito, né? O Supremo delegou a juízes de primeiro grau a parte da instrução processual. Aqui não, aqui o Alexandre de Moraes concentrou tudo no Supremo, fez tudo
rapidamente. Agora, não me impressiona esse debate sobre rapidez ou lentidão. O que é essencial notar é se houve ou não respeito ao devido processo legal. E, por mais que esperneiem os advogados, eles não têm como negar a evidência de que o rito foi observado. E a maior parte do ritual se deu diante das câmeras, quando não aberto ao vivo numa transmissão para todos, mas com os jornalistas ali numa sala ao lado, acompanhando por um telão o que se passava no plenário da primeira turma. Então, o rito foi observado. E o que se discute agora não é mais a condenação, Fabiola. Pode haver uma ou outra atenuação de pena, não me parece que seja útil e positivo para esse julgamento a uniformidade, unanimidade. Não é bom que haja divergência, até para aplacar essa acusação, essa insinuação de que há perseguição. Então, se o Fux divergir num ponto ou no outro, se um ou outro réu receber uma pena menor do que um personagem que transgrediu mais a lei, tudo isso é do jogo e é até desejável que ocorra. Agora, o Supremo Tribunal Federal não deu margem para discussão sobre condenação. Esse jogo está jogado, estão condenados. Né? No Exército há uma expectativa de que pelo menos um oficial possa ser absolvido, mas é uma expectativa do Exército. O jogo está, como disse, jogado. E o Supremo foi muito implacável na fixação da pena de alguns dos bagrinhos, dos peixes pequenos da invasão do 8 de janeiro. Então, eu me lembro que a primeira condenação, o primeiro réu que foi condenado por participar dessa intentona lá do 8 de janeiro, recebeu uma pena de 17 anos de cadeia e tinha lá mais uma multa de R$44 mil, mas não me engano, era Aécio Lúcio Pereira, o personagem que foi condenado a 17 anos. Ali ficou boiando na atmosfera do plenário do Supremo a percepção de que isso seria o piso de futuras condenações dos réus mais graúdos, porque se você condena um peixe pequeno, porque invadiu ali as sedes dos três poderes há 17 anos, não faz nexo que o Bolsonaro e os seus cúmplices mais graúdos sejam tratados com mais leveza, com mais suavidade. É daí para cima. Então, esse é o piso. E se formos aplicar todas as penas pelo teto que estão previstas nos 5 crimes atribuídos ao Bolsonaro, a cana pode ser de mais de 40 anos, de 43 anos de prisão. Então, serão penas graúdas, Fabiola. Não faz nexo que esses personagens sejam tratados com condescendência pelo Supremo Tribunal Federal. E, sendo essa a perspectiva, devemos nós também esperar por mais sanções do Donald Trump, por mais eletrificação do ambiente. Vem aí, como o pessoal diz.